Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar mais uma questão de linguagens do Enseja aqui no canal e já peço para você dar essa força pro professor e clica aí no botão de inscrição, beleza? E também quero falar que a nossa apostila que é um sucesso já aqui na preparação para o Enseja, ela está atualizada para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, já dá essa conferida aí, beleza, meu filho? Então vamos lá. Essa questão é uma questão que o texto é grande. É uma questão que eu considero de um nível mais alto, uma questão difícil. Então eu tive que dividir o texto aqui em duas partes, porque o texto é grandezinho, ó, tá vendo? Dividir em duas partes e aqui o comando do examinador do Enseja. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o que ele quer. Ó. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com os diversos falares. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como a única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado a... Quer dizer, antes de ler o texto, que o texto é grande, nós já sabemos que existe, que o texto está criticando é, a, a, a exigência de falar somente a norma padrão da língua. Quer dizer, o texto é uma crítica ao monolinguismo, beleza? É isso aqui, ó. Quer dizer, opa, todos têm que dominar a norma padrão da língua? Como assim como única possibilidade? Então, antes de ler o texto, você já sabe isso, que é uma crítica para aquelas pessoas que defendem que, opa, tem que ser a norma culta, a norma padrão tem que ser assim. Mas, então vamos entender por que o autor está dizendo isso. O texto é longo, mas vamos ler com calma. A ideia de Brasil como país monolíngue ainda é extremamente veiculada, seja pela escola, seja pelas instituições sociais, políticas ou religiosas, seja pela mídia. A aceitação de um Brasil monolíngue gera um grande problema, já está dizendo. Ó. Qual é o problema? Pois na medida em que não se reconhece os problemas de comunicação entre falantes de diferentes variedades da língua, nada se faz para resolvê-lo. Então, o autor desse texto, ele defende ali a variedade da língua, né? A nossa língua está em constante evolução. Então, ele é contra esse Brasil monolíngue, né? Então, ele afirma que isso é um problema. Vamos continuar. Paradoxalmente, que é por outro lado, né, visto sob outra ótica, com tantas referências aos povos indígenas na imprensa, devido à comemoração dos 500 anos do Brasil, ainda nos esquecemos das línguas indígenas. Ele ainda fala que a gente esquece dessa língua aqui, ó, a língua indígena. Também não levamos em conta as variantes do português. Olha aí, ó. Ele defende, ó, ele defende a questão das variantes do português, que a língua é viva, né? A gente acaba esquecendo dessas variantes, em contato com idiomas estrangeiros nas colônias de imigrantes. Por fim, não são consideradas todas as variantes linguísticas do português. Ó. Ele está falando que não são considerados. Por quê? Sejam regionais ou sociais. Ainda dá status falar corretamente. Quer dizer, ele está mostrando para a sociedade que dá um status eu falar bonito, certinho. Ai, professor, eu quero falar de acordo com a gramática. Tem que ser assim, tu és. Porque dá status. Segundo o autor, ele defende isso, tá? Estou só reproduzindo o que o autor está falando. Na ideia ingênua de que a língua dita culta é uma ponte para a ascensão social. Então, o autor está dizendo aqui, está informando a sociedade e a nós que ainda tem aquele status de falar bonito, falar correto e falar bonito, né? É uma linguagem culta, né? Rebuscada e tarará. Quem não domina a variante padrão é marginalizado, é ridicularizado. Quer dizer, quem não fala o português da gramática é ridicularizado. As pessoas riem dele. Na hora de preencher uma vaga profissional, num concurso vestibular, numa situação de conferência na escola, beleza. Essa variante padrão, no entanto, é reservada a uma ínfima parte da população brasileira, a mesma que detém o poder econômico e político. Quer dizer, ele está falando ainda, o autor afirma que esse padrão da língua portuguesa, formal,
chique, que tem o status, pertence à classe que tem o poder econômico e também o poder político. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado ao grupo de desprestígio social. Quer dizer, ele está dizendo que na nossa sociedade nós temos vamos colocar assim, grosso modo, falando assim, direto e reto, temos os ricos que falam bonitinho, tem o poder econômico e o poder político, falam corretamente por usar a gramática bonita, por falar bonito, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então, de acordo com o autor desse texto, ele está dizendo que os ricos, a nossa sociedade é dividida em rico e pobre, por exemplo, e os ricos falam bonitinho porque usam a gramática corretamente. Por outro lado, a parte de baixo da sociedade, segundo o autor, não falaria corretamente porque não ou desconhecem a linguagem culta, ou não querem usar, ou não sabem usar. Conforme Marcos Bagno, há no Brasil uma mitologia do preconceito linguístico, que prejudica toda a nossa educação e nossa formação como cidadãos, para além de um termo teórico. Falou, olha só o tamanho desse texto aqui, ó. Tá vendo, filho? É grande, mas às vezes nós já vimos aqui, inclusive, que texto grande, às vezes a resposta é tranquila. Então vamos lá, o texto aborda reflexões. A exigência de que todos dominem. Professor, leia de novo. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com diversos falares. Nós vimos isso. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado à raça? Não, pessoal. A raça, nada a ver com nada consta. Raça branca, essas coisas, raça negro, raça parda, não tem nada a ver. O autor não fala isso. Região, também o autor não fala em região. Geração, idade, também não. Sociedade, sim. Sociedade, sim. A sociedade dos ricos, o autor defende aqui, ó. Olha, eu vou até grifar aqui para você. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado a alguns grupos específicos, grupos de desprestígio social. Quer dizer, ele divide a sociedade em duas. Aqueles os ricos, né, que ainda têm o poder econômico e político, e os pobres. E segundo o autor, ele afirma aí que a parte de cima fala bem, porque tem condições, e a parte de baixo não, que seriam os pobres. Então, reflete isso na sociedade, tá? A nossa sociedade, ele coloca isso no texto, que ele divide a sociedade em dois pontos, né? E exatamente é isso. Não tem segredo, meu filho. É a letra D de dado. Observa como essa questão poderia ser até considerada média para difícil, né? Mas dá para acertar. O que meus alunos falaram é que eles estavam cansados no dia, não conseguiu ler o texto inteiro, mas dá para você ir pegando. Ó, se você conseguisse observar essa parte final aqui do texto, ó, esse parágrafozinho, essas linhas aqui, quer dizer, você conseguiria acertar a questão, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar aqui, onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. Você, filho, vai terminar seus estudos, vai tirar seu diploma, mas enquanto isso você precisa se esforçar e fazer questão. Vamos fazer mais uma questão do Enseja. Essa questão é um pouquinho diferente, porque ela traz pra gente o quê? Em primeiro lugar, já dê essa força pro professor, se inscreve no canal, por favor, clica no botão vermelho e vamos crescer juntos, meu filho. Vamos lá. Essa questão é um pouco diferente porque ela não traz um texto. Na verdade, ela traz uma tirinha. Olha aí, uma tirinha. Que é esse quadrinho aí, ó. Esse quadrinho.
Vamos ver. E depois traz as opções. Ó. Traz as opções para você marcar. Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá, então vamos à tirinha. Essa questão é bem simples, pessoal. É até aquela questão que você está cansado e vai lá e faz logo para se livrar, né? Então vamos lá. Tem duas pessoas aqui brincando de bola, né? Você está vendo aí duas crianças, na verdade, brincando de bola. E, ó, uma criança fala, mas não foi falta. Aí o outro diz, ó, quá, só diz quá. Só diz quá. Aí o outro fala, a falta é pro nosso time, maluco. Olha aí o outro dizendo aqui, ó. E daí? Quer dizer, essa criança aqui, ó, tá dizendo que não foi falta. Ele tá sendo bem honesto, né? Quer dizer, como a falta é pro time dele, a outra criança, já não se importou. Ele deixou a falta é pro nosso time, deixa pra lá. Mas ele tá dizendo, mas não foi falta. Quer dizer, esse carinha aqui tá errado. Ele tá dando uma de esperto pra ganhar a falta pro time dele. Mas esse aqui não. Esse está sendo completamente honesto. Está sendo completamente verdadeiro em dizer que não foi falta para o time dele. Ele falou, opa, não foi falta. Não foi falta para o meu time. Né? Ele está sendo completamente íntegro. Está sendo completamente honesto. Tá bom, meu filho? Então, vamos lá. As alternativas. O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem sobre linguagem verbal e não verbal. A verbal, nós verbalizamos, falamos, e a não verbal é o corpo, né? O que a gente não verbaliza, o que a gente não fala. Beleza, isso aí você não se preocupa. Vamos à questão. O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem sobre o quê? Honestidade? Opa, óbvio, já está na letra A. Por que, meu filho, honestidade? Porque você está vendo aqui ó, que tem uma criança honesta, verdadeira, dizendo que não foi falta. Sendo que o outro amiguinho dele não se importa. O outro amiguinho dele não está nem aí. Não está nem aí, não se importa. Né? Então, ele está sendo bem honesto. Está sendo otimista? Não, meu filho, não está sendo otimista. Ele está falando a verdade. Está negando? Não, ele está, pelo contrário, ele está dizendo a verdade. E qual é a verdade, professor? A verdade é que não foi falta. Está debochando? Também não. Ele só está sendo verdadeiro. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Percebe como essa questão é bem simples? Então, comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o professor, se inscreve no canal. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo e valeu, meu filho, observe, vou voltar aqui para a tirinha para você analisar melhor. Você pode ver esse vídeo aí várias vezes, né? Muito legal, eu gosto muito desse tipo de questão que mostra a tirinha, porque é uma coisa assim mais light, vamos dizer assim, que você só precisa olhar. Você que gosta de quadrinho, de desenho, você vai se identificar muito, porque não é uma coisa assim não é aquele texto puxado de você ter que fazer o texto várias e várias vezes, ler o texto várias e várias vezes, que acaba deixando cansativo, mas não. Você tem uma tirinha ali no dia da prova do Enseja que diminui um pouco o cansaço, tá bom, meu filho? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo e honestidade aqui na resposta. Valeu! Olá, pessoal, professor Milton aqui em mais uma questão de linguagens para o Enseja. Já gostaria de falar que a nossa apostila de interpretação de texto já está atualizada para o próximo Enseja e o link dela está aqui na descrição. Dê uma olhada, pessoal, tá bom? Então vamos lá, professor. Vamos para mais uma questão de linguagens do Enseja. Observe bem que essa questão ele traz um texto. Olha só, questão de interpretação de texto. Ele traz um texto bacaninha e também o examinador do Enseja traz uma pergunta, beleza? Nesse texto, vamos dar uma olhada nesse texto. Desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação por meio da... Olha só isso aqui, ó.
Isso causou muita dúvida no pessoal. A galera ficou assim, meu Deus, o que o examinador do Enseja quer dizer com estratégia argumentativa de aproximação? Pessoal, isso nada mais é do que uma maneira que o autor, o autor do texto tem de ficar um pouco mais perto do leitor, certo? Então ele vai tentar usar algumas estratégias para chegar perto do leitor. Apesar de ser um texto que está num papel, ele vai tentar usar alguns argumentos, certo? Para se aproximar do leitor. Então vamos ver de que forma o autor do texto consegue fazer essa aproximação. De que forma o autor do texto consegue ficar ali, ó, perto do leitor, que é você que está fazendo a prova. Vamos ver? Vamos lá, professor. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias, itens de escritórios fora do lugar? Opa! Pessoal, você já percebeu aqui de cara, já estou dando a dica, hein? Olha só, ele fala assim, ele tá apontando para você que está fazendo a prova do Enseja. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritórios fora do lugar? Nossa, professor, parece que ele está falando comigo. Exatamente. Essa é a estratégia dele de aproximação. Olha só, essa. Vou colocar bem aqui. Professor, escreva, senão o senhor vai escrever em cima do senhor. Essa é a estratégia que o autor usou, estratégia de aproximação. Essa foi a estratégia de aproximação do autor do texto. Ele fez o quê? Uma pergunta para você, meu filho. Ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta. Sua mesa de trabalho é cheia de papel espalhado e itens fora do lugar? Quer dizer, essa foi a maneira que o autor, olha só como ele fala aqui, a estratégia argumentativa de aproximação que ele usou para ficar ali perto do leitor. E quem é o leitor? É você que está fazendo a prova do Enseja. Vamos terminar o texto? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo. Afinal, é fácil encontrar outras pessoas com mesas caóticas do que a sua. Porém, de acordo com especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até a carreira. Então vamos lá, filho. Vamos lá. O senhor tirou da posição. Sim, o professor apertou errado aqui. Pronto. Vamos lá. Nesse texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação, que nós vimos que foi uma pergunta, correto? Isso, professor. Por meio da pergunta ao leitor. Opa! Já me trouxe a resposta aqui na letra A. Pergunta ao leitor, exatamente, meu filho. Ele consegue se aproximar de quem está lendo, da gente, por meio de uma pergunta. Então, nós já achamos aqui a resposta da questão do Enseja. Letra B, descrição detalhada? Não, filho, nós vimos que é uma pergunta. Referências a pesquisas? Também não. Indicação de especialistas? Piorou. Quer dizer, você matou a questão só de saber que ele fez uma perguntinha. Não era nem necessário terminar de ler o texto, mas nós fomos até o final. Então, qual é o nosso gabarito, professor? Gabarito. Ai, professor, o senhor não melhora a sua letra. Mas vamos lá. O gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, observem essa expressão. Vou grifar novamente para você já ficar atento. Estratégia argumentativa de aproximação. Não se espante quando aparecer de novo, que vai aparecer
nas próximas questões do Enseja, né? Mas aí você já sabe, você já aprendeu aqui, você é aluno aqui do canal, beleza, pessoal? Resposta letra A. E até a próxima questão. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, tá bom, meu filho? Então, de antemão, em primeiro lugar, eu já peço para você dar essa força pro professor, já se inscrever no canal, clica no botão vermelho que está aqui embaixo, o link das minhas redes sociais está aqui na descrição, inclusive o professor tem um grupo no Telegram, que é tipo um WhatsApp, que você pode conversar comigo diretamente, com pessoas de todo o Brasil que já fizeram o Enseja, que vão fazer o Enseja. Tá todo mundo lá, tá, pessoal? Então, você baixa o aplicativo e a gente conversa lá também. Mas já peço para você se inscrever aqui e vamos estudar juntos. Bacana, meu filho? Nós temos agora a questão de número 11. Você observa aí, ó, de cara, a questão de número 11 é um texto. Opa, professor, é um texto, é um texto. Então, nós já sabemos que nós estamos diante de uma questão de interpretação de textos, beleza? Então, você já sabe que nós já estamos diante de uma questão de interpretação de textos, tá? Eu vou mostrar aqui para você o que o examinador do Enseja quer, né? Nós precisamos saber. Professor, o que ele deu um texto e nós precisamos saber o que ele quer. Vamos ver neste momento o que ele quer. Olha aí. Ele deu aqui, ó, várias alternativas, tá vendo? A, B, C e D. Então vamos lá. Vamos ler o texto, né, meu filho? Não dá para fazer uma questão de interpretação de texto sem ler o texto. Claro, professor, claro. Ó. Questão 11. Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama de mineração. Meu Deus do céu, o Rio Doce foi atingido por uma lama de mineração. O rio já ficou prejudicado, né? Nós já vimos que o rio ficou prejudicado. Por conta de quê? De poluição, porque ele foi atingido por uma lama de mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome. Opa, a serra. Ela é tão importante nessa região que ela tem um nome, ó, Taco Crack. Ela tem um nome, quer dizer, apesar de o Rio Doce ter sido atingido pela lama de mineração, no lado direito lá tem uma serra, e essa serra tem um nome. E personalidade. Observe aí que o autor do texto ele quer dar muita ênfase para essa serra. Ele está mostrando para a gente o quê? Que apesar de a lama do Rio Doce, a lama da mineração, ter atingido o Rio Doce, tem uma serrazinha lá, que ela tem nome, e ele ainda coloca uma palavra muito forte aqui, ó, personalidade. Quer dizer, a serra tem aquela personalidade, de dizer, olha, eu sou a serra Taco Crack, eu estou aqui, apesar de o Rio Doce ter sido atingido pela lama. Continue, professor. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela, para a serra, e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Opa, quer dizer, as pessoas olham para a serra e já olham. Opa, será que hoje o dia vai ser bom ou vai ser ruim? Como é que eles sabem disso? Ó? Quando a serra, está com uma cara do tipo, não estou para conversar hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, todo enfeitado, o pessoal fala, pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Quer dizer, você percebe que a serra é tão importante, ela tem tanta personalidade, como diz o autor aí, que as pessoas que moram lá, apesar de terem sofrido ali a poluição, terem sido prejudicados pela poluição do Rio Doce, eles olham para a serra, Taco Crack, essa serra aí, e já dizem assim, opa, hoje ela não tá para conversa, dependendo do dia, de manhã cedo. Ou quando ela amanhece esplêndida, bonita, como diz aqui no finalzinho, ó. Tá vendo? Pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que você quiser. Quer dizer, tudo depende. Ela tem tanta personalidade que ela consegue interferir no humor das pessoas que moram lá.
Beleza? Beleza, professor, eu entendi. Então, vamos à questão. Relacionando a cultura de uma aldeia à natureza, beleza, em que ela se situa, o narrador demonstra a visão idealizada dessas pessoas? Não. Visão idealizada, pelo contrário, meu filho. Não foi idealizado nada. Foi aqui o Rio Doce, foi atingido pela lama. Meu filho foi prejudicado, poluição, não tem nada de ideal nisso aí. Prejudicou toda a natureza. Então não tem nada a ver com idealização, com sonho. Idealização, tá, meu filho? Vou colocar aqui, ó. Idealização, ideias tem a ver com ideais, né? Tem a ver com sonhos. Tem a ver com sonhos. E não é isso que o texto diz, né, filho? Não é isso. Letra B. Brinca com o sentimento das palavras indígenas. Você viu alguma coisa de brincar com sentimento? Não. A serra tem um nome indígena, mas ele não brinca. Ele não brinca. Pelo contrário, ele não brinca com o sentido das palavras. Ele não brinca. Ele não faz essa brincadeira de sentidos de jeito nenhum. Só diz o nome. Letra C. Vê na sensibilidade uma forma de resistência. Opa, meu filho, exatamente. Vê na sensibilidade uma forma de resistência. Por quê que é uma forma de resistência? Porque o local foi todo atingido por lama da mineração, o Rio Doce. E eles têm a sensibilidade. Professor, onde está essa sensibilidade? Aqui, meu filho, que eles olham, eles ficam, poxa, hoje a serra não tá para conversa. Ou quando ela acorda bonita, opa, serra, hoje a gente pode fazer festa. Quer dizer, o negócio está tão ruim, mas eles não perdem essa sensibilidade como forma de dizer, opa, nós estamos morando aqui, apesar de o Rio Doce estar poluído, estar prejudicado, nós estamos aqui, beleza? E a letra D, procura conhecer sua própria origem ética. Nada a ver, né, meu filho? Nada a ver com nada consta. Não tem nada. Procurar conhecer sua própria origem. Ai, meu Deus, não tem nada a ver, né? Vou colocar, riscar aqui assim, ó, para você ler. Bacana. Então, nós já sabemos que o gabarito é a letra C de casa. Percebeu, meu filho? Essa questão requer uma certa sensibilidade. Você deveria ler esse texto aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes para perceber. Aí você ia analisar item por item e a ver que os outros, a letra A, B e D não tem nada a ver. E a C realmente é uma sensibilidade diante de tanto problema, eles são bem sensíveis em reconhecer ali a serra, como no dia bom ou no dia ruim, tá bom? Então já se inscreve no canal aí, dê essa força pro professor. A gente se encontra na próxima questão e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1, depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de... Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto.
Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras. Beleza. Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é 1. Letra A. Brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal. Acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados, que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras, ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu!